E eu chamo aqui Pedro Venceslau, que já traz, já está se posicionando e traz a repercussão dessa pesquisa da Paraná Pesquisa, Pedro, entre os candidatos. Ela traz uns números diferentes do Datafolha de ontem, né, Pedro? Como é que eles usam essa pesquisa? Essa vale mais ou vale menos? Como é, Pedro? Boa tarde para você. Essa pesquisa ela traz pequenas nuances, pequenas diferenças, mas no cômputo geral ela é muito parecida com a do Datafolha e confirma a tendência da pesquisa anterior. Em relação ao levantamento do Datafolha do mês passado, o Boulos ele deu ali uma crescida, né, de 21,9 para 23,9, o Nunes também deu uma diminuída ali, mas tudo muito dentro da margem de erro, foi de 24 para 23,8, o Marçal cresceu um pouquinho também, mas também dentro da margem de erro. Em linhas gerais, as campanhas dizem o seguinte: sentiram agora o efeito da televisão. Ainda o Datafolha foi a campo antes do Paraná Pesquisa, mas as duas pesquisas foram ouvir os eleitores quando já tinham alguns dias apenas de horário eleitoral gratuito, o famoso palanque eletrônico. E aí já se sentiu o efeito da boa e velha televisão, o efeito da televisão analógica. Eu até tenho uma frase interessante que eu peguei aqui do marqueteiro do José Luiz da Atena, o Felipe Sotelo, que em 2022 fez a campanha da Simone Tebet e em 2020 do Bruno Covas. Ele falou o seguinte, abre aspas, o Marçal não tem acesso à São Paulo analógica e a São Paulo analógica ainda é muito grande. Ou seja, a televisão ainda é uma ferramenta central, apesar do avanço das redes sociais. Isso é um consenso entre todas as campanhas. Na do PT, por exemplo, eu e a Clarice Oliveira conversamos com integrantes ali da coordenação da campanha do Boulos, e o que eles dizem é que dentro de 15 dias de exposição na TV, o cenário deve ser completamente diferente do que é hoje. E a partir disso é que eles vão, então, decidir a estratégia da reta final da eleição. São duas posições ali que mostram que eles têm ali, claro, são os dois candidatos que têm o maior tempo de televisão, mais recursos para investir dentro dessa mídia. A campanha do Pablo Marçal, ela minimizou. Eu conversei com integrantes ali e eles fizeram duas observações. Primeiro, segundo eles lembraram primeiramente que em 2022 o Rodrigo Garcia era candidato a governador, tinha a máquina na mão e tinha o maior tempo de televisão. Realmente ele tinha uma coligação gigante, mas não passou nem para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi o Tarcísio de Freitas. E aí, contra Fernando Haddad, que tinha também um bom tempo de televisão. O Tarcísio também ali, não é que ele estava no partido nanico, mas ele não tinha o maior tempo do palanque eletrônico. Segundo a campanha ainda do Pablo Marçal, que me disseram reservadamente, o Pablo Marçal está fora do país, a leitura deles os eleitores dão muita atenção para a TV na primeira semana, que foi justamente essa, quando já se percebeu ali uma contenção do crescimento vertiginoso de Pablo Marçal em relação aos levantamentos anteriores, e também dão muita atenção à TV nas 2 semanas finais, sobretudo na última, quando tem aquela arrancada. Mas ainda assim, mesmo que seja na última semana, é um momento importante, porque tem aquela acelerada, quando o eleitor passa definitivamente a se interessar por esse tema eleição. E aí também conversei com o marqueteiro da Tabata Amaral, Pedro Simões. Ele falou o seguinte, que é um especialista em redes sociais, trabalhava com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Ele acredita que TV decidia a eleição, ele discordou dos colegas. Ele diz que TV decidia a eleição há 15 anos, há 10 anos atrás. Hoje é um fator que sozinho não decide a eleição, mas definitivamente tem um peso importante. Então, a leitura de todos é que, menos a campanha de Pablo Marçal, por óbvio, é que o crescimento dele agora vai parar, ele vai começar a se desidratar e esse eleitor volátil do Ricardo Nunes, de direita, vai começar a migrar novamente para o prefeito. Exceto 12 a 15%, segundo a campanha do Nunes, tem os números deles, 12 a 15% dos eleitores do Ricardo Nunes formam aquela bolha mais radical, aquela bolha antissistema bolsonarista. Esse eleitorado fecha com aquela agenda mais radicalizada a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Os demais eleitores de Pablo Marçal estão no jogo, estão para jogo. E quem tem mais tempo de televisão, do campo da direita, obviamente, tem mais chance de levar esse eleitorado. Obrigada, Pedro Venceslau. A gente volta daqui a pouquinho.